Estamos no Brasil. Mais uma semana, mais um vídeo no canal. São 3 vídeos por semana, gente. Terça, quinta E agora é Algum dia. então, um vídeo com algo. yay. Então liga seu sininho. Lembra que esse é um canal de YouTube feito por 3 pessoas lindas. Eu, Rafa e Nuni, rede todos na tela. Rafa, nosso editor, Nuni, nossa artista gráfica. Entre no Clube dos Canais, manda um pix pro tio, pelo amor de Deus. E colabore com a nossa construção, tá? Veja o vídeo aí e no final eu volto. Beijo no seu coração. Tchau. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Estamos no Brasil, finalmente, menino Cris. Estamos no Brasil, que alegria incomensurável estar aqui com vocês. As pessoas vão ir chegando agora, vão ir sendo avisadas. A internet tá uma merda aqui hoje, né? Parabenizar a Dona Bim, né, que tá fudendo a nossa internet aqui. Eu e o Cris, cara, é um negócio de louco, né, velho? Toda vez que eu e o Cris vamos fazer alguma coisa, dá um ruim na internet, dá um ruim não sei o quê. Primeiro eu quero parabenizar o Cris, que tá com a câmera violentíssima agora. O homem tá com a câmera top, com a internet boa, com o áudio perfeito. Esse homem está preparado, virou Twitcher mesmo, virou tudo. E agradecer, né? Já estamos com 67 pessoas vendo aqui a gente, rapidinho, né? E avisar para vocês, jovens, que isso aqui que vocês estão vendo hoje, em breve, dentro de muito em pouco tempo, será um programa, a princípio mensal, mas nós planejamos ele quinzenal. Tá, então o que vocês estão vendo aqui é o primeiro episódio, o episódio piloto, pra gente ir criando hype, né, do que será meu novo projeto, que não é meu, que é um projeto do Cris. O Cris veio me chamar e eu me sinto honradíssimo, que é o Mundo Parente, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos começar mensalmente, depois com o tempo vamos passar para fazer ele semanal. Desculpa, semanal não, já estou muito ousado. Quinzenal, né? Que nós vamos falar sobre as questões dos povos originários, né? Dos parentes no mundo inteiro, né? As questões políticas, as questões culturais, as questões históricas, né? Vamos trazer aí também, não apenas trazer a luta cotidiana, mas também trazer toda uma historicidade, né, cara? Trazer um conhecimento que falta, né? Cris, um tempo atrás, mano, eu tava num programa com o João Cláudio, a gente faz o Mundo em Vermelho, né? E aí, porra, eu falei, não, vamos falar de Peru. Eu falei, porra, o primeiro tem que ser pré-incaico e Tahuantinsuyo, porque ninguém conhece, é um negócio importante pra caralho, é formativo pra porra, sabe? Assim, galera paga pau de Roma. Os Incas tinham mais estrada que Roma, meu jovem. Os Incas tinham 20 mil quilômetros de estrada, só que construída a 4 mil metros de altura, com ponte pêncil de 300 metros. Né? Enquanto Paris estava morrendo porque era um nojo do caralho, Paris era uma vilota de 15 mil pessoas morrendo de peste bubônica porque todo mundo empilhava merda na rua. Enquanto isso, Cusco tinha mais de 60 mil habitantes, coleta de lixo e água encanada, tá? Então, assim, a gente tem que trazer também uma outra perspectiva histórica. Isso é uma batalha, cara, né? Nossos mortos não estarão em paz enquanto a gente não ganhar essa batalha, enquanto a gente não permitir isso. Então, esse é um projeto que o Cris pensou, e ele me chamou, e eu me sinto, assim, extremamente honrado. Eu rasgo cedo pro Cris pra caralho, eu falo bem pelas costas e pela frente, o Cris sabe o tanto que eu gosto dele. Né? Não, sério, cara, e assim, de coração, velho, se tem alguma funcionalidade da gente tá nas redes, da gente tá crescendo, se serve pra alguma coisa, cara, se não servir pra gente dar voz e dar vez pras pessoas que muitas vezes são melhores do que eu, o Cris é um exemplo disso, e que não vai ter todo o acesso que eu vou ter, cara, então, meu irmão, foda-se, sabe? É pra isso que nós estamos aqui, cara. Então, assim, depois de nós é nós de novo,
Entendeu? Então, prazer incomensurável estar aqui com você, Cris. Obrigado pelo convite. Né? E passa a palavra para você se apresentar, pessoal. Podem ter pessoas que porventura não te conheçam ainda, né? Para a galera saber quem é este homem lindo, maravilhoso, com essa câmera deliciosa, em alta definição, que está aqui comigo hoje. João, é um prazer assim, falar contigo e com as pessoas aí que chegam através do seu canal, cara. Mas, pô, eu fiquei um pouco agora até constrangido, porque para quem aqui não está vendo a gente pela primeira vez, eu sou o Cristo Pan, sou em Andeva, vivo aqui na aldeia Pirarupá, em Palhoça, Santa Catarina, sou vice-cacique, educador aqui na nossa escola, sou um militante comunista, muito orgulho e ódio de classe no coração, para com os senhores, e o João, ele atravessa um caminho conosco aqui, junto aos povos indígenas, já há muito tempo, e ser elogiado pelo João, e ainda chamado de bonito, é um cara tão bonito também, devolvo o elogio, João, nós temos a sua barba, inclusive, tá hoje, assim, cheiona, impecável, né? A minha é a barba indígena, isso daqui, se eu deixar 25 anos, não cresce mais que isso aqui, não tem muito pelos assim e tal. Então ela é cheia e dura, né? Cheia de falha e dura de crescer. Mas estamos na luta. Aí esse projeto que você anuncia é uma vontade já que eu venho desenvolvendo nos últimos anos ali, como sou uma pessoa antiga, no Facebook, que é o Questão Indígena, onde eu trago informações indígenas e indigenistas sobre questões aí que eu considero importante, e também há 4 anos no Observatório Indigenista, que é um canal que eu compartilho com mais colegas, no caso não indígenas, e todo sábado, 11 horas da manhã, a gente traz análises das questões indígenas do Brasil e do mundo, o Observatório Indigenista ali no YouTube, mas feito tudo muito de uma forma não pretensiosa, e sim um momento de catarse, assim, de nós trazermos informações com tanto personalidades indígenas como os indigenistas, que nasceu da vontade de já dar combate ao governo do inominável. Foi uma semana depois da eleição, a gente falou, pô, vamos fazer alguma coisa para registrar esse período. E o que inicialmente pensamos que ia ser uma coisa que ia acabar, né, porque a gente não ter fôlego, estamos 4 anos aí, temos uma audiência para nós significativa, porque são audiências que dão esse mesmo combate que a gente, que retroalimentam as informações e as análises críticas, né? Eu conto ali com o meu colega e camarada Nuno Nunes, que é filósofo. Beijo pro Nuno, a gente boa demais. Que é advogado, esse sim, advogado que pode ser chamado de doutor, porque tem doutorado. Tem uma doutora Sandra Nascimento também, mulher, negra, indigenista. Nós temos a doutora Ana Catarina Zema, que é mulher, professora, doutora indigenista, que trabalha com os povos indígenas do Canadá. Temos aí o João Maurício Farias, que é cientista social e educador, e também agora a Mariana Recalde, que é economista, doutora, e também está ali, que é indigenista, trabalha com o povo guarani. Então nós conseguimos juntar uma equipe ali legal, mas focada nas questões indígenas, de uma maneira que para o Brasil é muito necessário. Agora, esse projeto aí que a gente pretende trabalhar, João, que eu propus para a gente fazer junto, de amplificar informações, inclusive de uma maneira que a gente faz bem aqui, né, João? Que a gente, apesar do pesar, né, a gente faz sempre com alegria e com descontração, e isso é importante também, mas é trazer informações sobre os outros parentes. Nós temos aí, pelo menos em 100 países, mais de 8 milhões de parentes, né? Diferentes culturas, diferentes etnias, e até com situações, problemas, enfim,
que eu pude aprender quando eu estive secretário dos povos indígenas na ONU, na gestão ali de 2016, só saí por conta do golpe, mas era uma gestão para ser 1 ano, mas durou 6 meses. Eu pude conhecer do parente da Mongólia e a questão da China, que sempre coloca ali a questão como o capitalismo e o imperialismo colocam como uma questão com relação ao comunismo, mas não tem nada a ver, né, ou com relação ao Tibete e aqueles povos, e discutir isso criticamente, saber, por exemplo, dos nossos parentes do Uzbequistão, né, saber dos nossos parentes do Vietnã, saber dos nossos parentes da China, e isso são coisas relevantes que eu acho que a gente vai contribuir. Acho que, por último, assim, nessa primeira etapa da nossa conversa, antes de entrar no nosso tema de hoje, destaco, João, a importância do trabalho que o canal, assim disse o João, vem realizando na amplificação das vozes, né? Nós temos o Tancando ali, nós temos essa participação minha aqui contigo, e de você ter essa sensibilidade o sommelier é uma coisa fantástica. Para quem não tem oportunidade de ver as conversas da Laura e do João, vejam, assim, é de arrepiar, como diz aqui em Santa Catarina, é de cair o cu da bunda, né, de tão fantástico, até suas experimentações, João. Eu sei que quando a gente pega e faz o até, parece que não, mais ou menos, não. Vou usar agora, aquela questão que você traz dos jogos, cara, de furar essa bolha, assim, eu queria saber quantas horas você dorme, meu irmão, porque aparentemente eu sei que você é pai, é marido, é companheiro, no caso, tem um trabalho e assim, ao menos que você tenha, seja um metamorfo, alguma coisa assim, eu queria saber até que hora que você dorme, que você trabalha demais e tem uma leitura apurada de coisas que a gente não discute. Por exemplo, a situação dos povos indígenas na rede mundial de computadores, que é pouco ou desconhecida, quando não malversada nas conversas quando ela acontece. Principalmente no nosso campo, João, no campo de esquerda comunista. Eu não vou ficar rotulando marxista, maoísta, mas no campo de esquerda e comunista. Você já dá o degrau que a gente está calçando. Nesse campo há muita coisa errada e tem muita gente com muito espaço e que quando fala merda ainda. Não chama para o verdadeiro debate. É isso, João. Cris, brigadão, cara. Fico muito feliz de estar aqui. Quando o Cris me chamou pra gente fazer essa live, ele falou assim, porra, cara, vamos falar um pouco aí das candidaturas, né, dos povos originários, vamos falar das candidaturas indígenas, tem pra caralho, tem no Brasil inteiro, é importante. Eu falei, cara, vamos sim. E eu tô muito feliz de estar aqui discutindo isso com o Cris. Por quê? Porque o Cris é um cara, gente, que, para além de toda a vivência dele, o Cris é um homem que viveu 12 vidas diferentes numa vida só, sabe? Assim, ao longo dos nossos programas, de vez em quando a gente vai pincelando isso. Mas para além disso, cara, o Cris é um camarada que tem uma formação violentíssima e uma formação verdadeira, uma formação continuada, uma formação voltada para a educação popular, uma formação voltada para os seus, para os nossos, sabe? Então, discutir esse assunto com o Cris é um prazer para mim e é muito fácil, porque a gente vai bater em teclas muito parecidas aqui, a gente vai ter uma linha que vai ser muito continuada e eu tenho certeza que também vai ser muito enriquecedor para muitas pessoas que estão aqui, muitos jovens que estão nos vendo, porque, primeiro, né, é um assunto que, infelizmente, é muito pouco trabalhado, inclusive dentro do nosso campo. Essa crítica primeira que o Cris faz, ele faz a crítica e eu faço a autocrítica, sabe? Eu, como militante comunista que sou há tanto tempo, né, eu posso falar de coração que a gente falha e falha muito nessa construção.
E essa é uma construção completamente peremptória para a Revolução Brasileira. Ou a Revolução Brasileira será a revolução de todos os nossos povos originários, ela não será. Sabe, assim, a gente tem que entender que é lindo, que é maravilhoso, que é importantíssimo a gente estudar as experiências do socialismo real, a gente estudar a teoria, a gente estudar a economia, a gente estudar a filosofia, mas em última instância, a grande obrigação, o grande trabalho, a grande construção que nós temos que fazer é construir a Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira, ela pode aprender muito com a Revolução Vietnamita, com a cubana, com a chinesa, com a Revolução da Mongólia, com as experiências do leste europeu, com as experiências do Juche na Coreia, mas ela não será nenhuma delas. Ela precisa de ser a Revolução Brasileira. O que é a ortodoxia? A ortodoxia é o método. O método precisa ser ortodoxo. A aplicação do método, ela tem que reconhecer o movimento das totalidades do real. Né? Então, para começar a abrir o nosso assunto aqui, eu vou falar uma coisa. Gente, vocês sabem que eu sou maoísta. Vocês sabem quais são os posicionamentos dos maoístas sobre a questão eleitoral, sobre a farsa eleitoral. Só que a gente tem que entender também algumas vicissitudes do nosso tempo. A gente tem que entender também o solo em que estamos caminhando. Né? O movimento comunista no Brasil, ao longo dos seus 100 anos de erros, de acertos, de aprendizados, de falta de aprendizados muitas vezes, né? Ele já teve um momento em que ele tinha povo e não tinha armas, ele já teve um momento que ele tinha armas e não tinha povo, e infelizmente nós nascemos sob a égide de um momento em que nos foi retirado povo e armas. Nós, de fato, somos a reconstrução. A tarefa histórica que nos foi dada, a minha geração e a do Cris. Eu e o Cris somos de outra geração já, gente. Vocês não são da nossa geração. Mas a tarefa que foi dada... Jovem há mais tempo, né? A tarefa que foi dada, a minha geração e a do Cris. A tarefa que vai ser continuada pela geração de vocês. E a tarefa que será legada à geração futura. Eu espero que a tarefa da geração futura que será legada seja muito mais fácil do que foi a nossa, do que é a suas e do que será a de amanhã. É precisamente essa reconstrução. E essa reconstrução passa por a gente saber aproveitar, tá? Gente, quando eu digo que eu sou marxista, leninista, maoísta, é exatamente isso. Primeiro veio Marx e o Engels, depois veio Lenin, depois veio Mao. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe um acúmulo gigantesco. E que se eu não aprendo com os erros e com os acertos deste acúmulo, o errado sou eu. Se eu não tento, se eu não luto para cometer erros diferentes, errar nós vamos errar sempre, gente. O que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender com os nossos erros e ser autocríticos, e a gente não pode se destruir ao aprender com os nossos erros, a gente não pode ser autofágico. Autocrítica sem autofagia. É isso, né? Então, assim, nós estamos diante de um momento que a gente tem que entender toda a limitação do púlpito burguês, toda a limitação do que é uma campanha eleitoral, toda a limitação do que serão as possíveis vitórias nessa campanha eleitoral. Nós estamos diante de um cenário que muito provavelmente teremos algumas vitórias eleitorais dentro das candidaturas dos povos originários. Algumas delas a gente pode quase que enumerar. Ainda assim, a gente tem que entender qual será o limite dessas participações congressuais, mas a gente não pode abrir mão de tudo. Simplesmente abraçar o absenteísmo pelo absenteísmo. É muito diferente você falar não. Eu não acredito na eleição, eu não acredito na farsa eleitoral, eu acho que a única via possível é a luta e você vive para isso, você organiza isso, você trabalha com isso. Quantos companheiros eu tenho que podem se orgulhar de falar que eles vivem aquilo que eles pregam. Esses estão cobertos de razão de cima e embaixo. Agora, o que a gente não pode ser é absenteísta pelo absenteísmo. Porque se a gente for, né, o gás nobre
que critica sem construir, que faz sem participar, aí, meu amigo, é desvio pequeno burguês. Tá? É o intelectual, é a crítica da crítica crítica, é Bruno Bauer e seus amigos esperando a mudança vir do céu, sabe? Então, assim, nesse sentido que eu abri aqui pro Cris, a gente fechou nesse lugar aqui. Por quê? Porque a gente entende perfeitamente quais são esses limites. Mas a gente entende também que a gente precisa de usar muitas vezes da máquina, como estamos usando agora, gente. Como estamos usando agora. Nós estamos na Twitch, a rede de um bilionário, e depois vamos publicar isso no YouTube, a rede de outros bilionários. Os algoritmos todos trabalham contra nós, mas nós temos que trabalhar dentro deles. Nós temos que subverter eles a favor da classe trabalhadora, a favor das massas populares, a favor do nosso povo, que é o povo que sofre. Nós que somos a base da pirâmide, nós que somos chicoteados para o faraó ficar sentado no sol. Né? Então, fico muito feliz de ter sido chamado para cá. E, obviamente, né, falando, né, de todos esses limites, a gente tem que entender que, apesar e aquém e para além de todos esses limites, a luta não começou para os povos originários durante a campanha e ela não terminará após a campanha, seja qual for o resultado. No caso específico aqui, nós estamos falando de uma luta que já tem mais de 5 séculos. De uma luta pela sobrevivência e de uma luta que vem se agudizando a cada segundo. Então é muito importante também a gente entender como usar a nosso favor, porque se a gente faz isso a nosso favor, aí sim nós estamos sendo marxistas-leninistas, maoístas. Inclusive, muito ironicamente, as pessoas sabem pouco disso, mas existe, né, alguns escritos do próprio Partido Comunista Chinês sobre a égide do Mao, falando de por que eles optaram por não usar as eleições na China e quando seria oportuno usar as eleições. Né? Eu acho que se a gente usa as eleições sem perder de vista os seus limites, sem perder de vista a necessidade de organização, sem perder de vista a necessidade de luta, mas usa ela como palanque para que pessoas do povo, para o povo e com o povo expandam os limites e elevem a discussão a um novo patamar, aí sim nós estamos fazendo um trabalho que é digno de ser chamado de um trabalho marxista-leninista, que pode construir, sim, aquilo que nós maoístas vemos como uma possibilidade real e última de ruptura da sociedade. Né? Nós estamos falando de um governo de terra arrasada, né? E nós sabemos muito bem que não será o reformismo social-democrata que vai fazer qualquer mudança que rompa com esse paradigma. A gente sabe muito bem que é precisamente no terreno fértil, no solo irrigado da social-democracia cooptada pelo capitalismo, né, que nasce a sementinha do fascismo, que nascem os fascismos. O fascismo, ele não é, isso precisa ser muito claro, não é nenhum momento extremo, nenhuma aberração do sistema capitalista. O fascismo é uma das margens possíveis para a qual o sistema navegará todas as vezes que for necessário ou preferencial. Não se vai no fascismo simplesmente pela crise, também se vai ao fascismo pela necessidade, pela preferencialidade de se poder escalar ainda mais a expropriação e a exploração. Sabendo disso, fazendo esse preâmbulo, né, que eu acho que é muito importante, vou passar para o Cris para a gente comentar algumas coisas, mas queria fazer algumas provocações, algumas coisas para o Cris já ir poder falando. Né? A primeira coisa, gente, é que, sendo agora, né, saindo um pouco, né, do campo da nossa pauta máxima
e voltando aqui um pouco para o campo, né, da nossa luta atual, né, pensando já em estratégia lá para frente, mas pensando em tática aqui e sendo muito realpolitik, a gente está diante de uma eleição, tá, que provavelmente vai ser a eleição com o maior absenteísmo de todos os tempos no Brasil. Nós estamos diante de uma eleição onde o modelo eleitoral foi catapultado para isso, né? Nós estamos diante de uma eleição onde você vai poder justificar o seu não voto pelo celular, você não tem que sair do churras que você está nem para ir na cidade do lado e bater a continência lá pro rapaz e falar assim, olha, tô aqui na fronteira, não deu, né? Nós estamos numa eleição que o horário de Brasília foi colocado como o horário único da nação, né? Então, eu estava brincando com o Cris aqui antes na coxia, que todos os 12 caras que são eleitores em Fernando de Noronha vão poder acordar uma hora mais tarde, mas em compensação, a esmagadora maioria do norte do país, os mesários vão estar saindo 4h30 para ir trabalhar, as pessoas vão começar a votar a partir das 6, e a esmagadora maioria, e eu trabalhei 14 anos como mesário, gente, a tendência das pessoas terem os maiores picos de votação ou no horário de almoço, ou no final do dia, tá? É enorme. E vai ter gente que vai chegar no final do dia e o dia já terá acabado, tá? Essa é uma decisão desastrosa, uma decisão com muito pouco veiculação midiática. A esmagadora maioria das pessoas nem sabe disso. O que vai ter de gente chegando, chorando na porta igual Enem, tá? O que vai ter de barrado de Enem nessa eleição vai ser uma enormidade, né? E o Cris ainda sabe de situações que são muito específicas dos parentes, dos nossos povos originários, que são ainda mais prejudicados nessa direção, né? Então eu queria primeiro catapultar a palavra para o Cris para ele poder falar disso, né? E depois a gente vai avançando aí nas candidaturas, né? Candidaturas que são, né, anticapitalistas, candidaturas que são, né, candidaturas de um campo, né, muitas vezes, infelizmente, ainda no máximo progressista, mas algumas delas já, né, tangenciando uma verdade revolucionária. Cris, desculpa, eu falo pra caralho, cara, desculpa não, aí. Mano, não, é uma aula magna, velho. Pô, eu fico aqui ao mesmo tempo que lhe ouvindo, pergolando assim, ideias, eu falei assim, pô, como que eu vou pelo menos corresponder à expectativa de quem está nos assistindo, de quem está nos ouvindo, para manter o nível do diálogo. E uma das coisas, assim, só um minutinho antes de entrar nessas... Se vocês estão ouvindo isso, gente, não acredita não, tá? Doutor Cris, o homem com doutorado, o homem que é pica das galáxias, falando isso, tá? Doutorando, João, tô quase lá, falta um tiquinho, mas tô quase lá. Ah, agora já é uma questão de... Agora é só a questão do quando, já não é mais uma questão do se. Sim, né? A minha orientadora diz a mesma coisa, ela falou assim, só precisa defender um negocinho ali, mas você já é. O que eu me sinto muito lisonjeado, não vou negar. Agora, temos um ponto muito importante, João, não é um único ponto, mas é um ponto que eu dou extremo destaque com relação a esse momento eleitoral, é que as eleições ocorrem de uma maneira mal e porcamente, com momentos estelares de uma suposta ruptura que era sempre um desejo, mas nunca um fato, há quase 100 anos no país. Mas a história é de golpe em cima de golpe, com momentos mais progressistas e com momentos extremamente fascistoides. E eu não vou aqui perder o tempo da nossa audiência descrevendo, mas a figura, o protagonismo do povo indígena nesses últimos anos que teve após 88, ela é ora inexistente e, quando não, folclórica. Com uma única exceção, que foi quando o PDT, ainda de uma escola, vamos assim colocar como uma escola proto-revolucionária,
que é de Brizola, de Darcy, né, de outros tantos aí, com a eleição de Juruna, mas quase que folclórico esse mandato de Juruna foi tratado, não foi analisado ainda criticamente à luz da história, mas nós temos, e aí uma pequena digressão, quando você mencionava, João, da questão desse estudo que Mao trouxe com relação sobre o porquê de não realizar eleições, ou da necessidade das eleições, obviamente, uma guerra contra o Japão, o imperialismo, tudo aquelas coisas acontecendo, a conjuntura da China, nesse sentido, era muito, muito diferente, por exemplo, de quando Lenin pega e traz no Pravda a questão de que o momento que se podia disputar eleições na Rússia para fazer a propaganda da revolução, que essa é a tarefa dos revolucionários numa eleição, é fazer a propaganda, e não confundam com publicidade, e sim a propaganda das consígnias revolucionárias. Então, essa é uma tarefa que, durante esse momento, e isso se tornou tão perigoso no Brasil, que o que era antes 90 dias, hoje é 45 dias, são 45 dias. Porque realmente foi um espaço de crescimento, inclusive, da social-democracia que o PT representa e que construiu ao longo do tempo. Mas já aos revolucionários criaram entraves, o candidato, vamos colocar aqui nome, né? Os candidatos do PCB só podem falar se tiverem um mandato federal, né, nos 90 dias. Aí foram criando entraves. O candidato do PSTU, ou o candidato das organizações, seja o PCBR, o PCdoB, ou o próprio PCO, falando dessas organizações, a despeito das críticas que eu tenho a elas, mas falando nesse sentido macro, que foram, ao longo do tempo da organização das eleições, sistematicamente censuradas. Portanto, se as eleições, no seu período, que é das propagandas eleitorais, ela é tirada de 90 dias, depois vira 45 dias, ela favoreceu aos donos do capital, que tem mais dinheiro para, em 45 dias, fazer a propaganda. Depois veio a questão com relação aos empresários. As empresas não podem bancar propagandas políticas, mas as pessoas físicas, sim. Aí começou uma outra disputa, uma outra vertente, que a gente começou a saber quem financiava, mas aí a gente tem a bancada do agronegócio, tem uma bancada do boi, da bala, da Bíblia. A da Bíblia, inclusive, é a mais problemática, porque da onde que sai o dinheiro da bancada da Bíblia? De empresas que não são empresas, são as igrejas, mas são empresas, mas que não pagam imposto. Da onde que sai o dinheiro? Sai da pessoa que nós, comunistas, somos laicistas, somos ateus, e assim eu me coloco, mas que ali sai do campo da igreja, do lugar do púlpito, da profissão de fé individual de cada um, sai o recurso para bancar uma bancada que não está interessada em defender os interesses do povo. Mas, enfim, fechando essa digressão, para entrar diretamente aqui na nossa questão, nós temos um processo eleitoral que o João, inclusive, em outro programa excelente que eu recomendo ver, que é com relação aos quocientes e quocientes eleitorais, que é uma outra fórmula que você pega e vota 100 mil pessoas num candidato que é representante da minoria minoritária, e aí tem um candidato com 10 votos, porque tem um palhaço tiririca da vida, e que faz 1 milhão de votos e leva mais 5 coadjuvantes de palhaços, porque os palhaços têm dignidade, né? Coadjuvantes de palhaços com 10, 12 votos. Então, isso é o sistema burguês eleitoral.
Vamos pegar o exemplo de Cuba, João. Eu sei que essa digressão está longa, mas ela é muito importante. O bairro a bairro cubano, né? A votação de você tem que ser um delegado do bairro. Necessariamente você, inclusive, há uma distorção na informação que você é obrigado a ser filiado ao PCC para ser... Não. Isso é carochinha, é conto da carochinha. O delegado do bairro ele pode ser eleito ao parlamento cubano muito mais democrático do que qualquer parlamento que utilize o sistema eleitoral que a gente está aqui em xeque, discutindo, que o parlamento cubano respeita a questão primeiro do voto livre. Vimos agora o voto de quase 80% da população que foi votar no novo Código da Família em Cuba. Mais avançado do mundo inteiro. Inteiro. Foram votar lá, 80%. E não foram debaixo de chicote, nem de premiação, não. Bairro a bairro, os comitês de defesa da revolução. E trazem isso, e votaram um Código da Família que, assim, é uma das coisas mais avançadas da perspectiva de todos os erros novos, João. Essa é a sentença do dia. De todos os erros que a gente pode analisar de um período especial da Revolução Cubana, que foi com relação, inclusive, à perseguição de pessoas que amavam pessoas do mesmo gênero, né? E essas famílias foram colocadas pelo povo com 70% dos votos, de 80% da pessoa que foi votar, foi colocado numa legislação, e ela não tem volta. Não vai ter nego assim, depois reivindicando plebiscitos ao lado assim da questão para questionar isso. O povo, ali é o povo. Então, agora eu fecho a digressão e entro. A necessidade do protagonismo indígena, eu retomo uma consígnia, João, e até te passarei a bola para falar um pouco disso, que é muito importante para a nossa audiência, que é, há anos atrás, quando da fundação, não do Partido Comunista Peruano, na Terceira Internacional, que era uma reivindicação, e sim do Partido Socialista Peruano, José Carlos Mariátegui, ele traz na sua consígnia, peruanizemos o Peru. Sim. Isso assim, para qualquer pessoa que passa aqui, que está vendo um shorts, a gente estava falando do shorts, ver um shorts desse canal, acho que é uma frase solta em qualquer lugar. Mas não é. E ela tem muito reflexo na consígnia do movimento indígena atual, que é: politizemos as aldeias e aldeemos a política. O que isso parece tautologia, João? Nós que somos acadêmicos, tautologia para nós é uma questão que a gente pega muito identitarista de esquina, semi-acadêmico de esquinas da vida, essas coisas aí que fazem tanto a favor como críticas desconjunturadas, que parece que é uma coisa assim, totalmente descolada da vida real. Mas é o contrário, ô João, é o contrário. Os maiores colégios eleitorais, que é o norte do Brasil, onde a população indígena é imensa, nos colégios eleitorais do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, que tem população indígena imensa, a questão de você trazer uma consígnia de politizemos a aldeia e aldeemos a política, ela faz aquilo que para nós, comunistas de formação e de vocação e de intelecto, é aquilo que Gramsci chama para praxis. Essa praxis, para um mundo indígena, ela pode ser praticada, sim, antes das eleições e depois das eleições. Mas durante as eleições ela ganha uma energia, e agora eu vou abusar, uma energia cósmica, estelar, cosmonista, intergaláctica, João. Nesse sentido, muito importante. Porque você traz a questão de quando você fala assim, subcomandante Marx trazia com os zapatistas ali, trazia a questão de fazer a outra campanha que a gente acompanhou, 94, 98, 2002, a outra campanha, de ouvir o povo, e de horas, aquela coisa ali do movimento Caracol e tal, do protagonismo dos parentes mexicanos. A gente tem no momento indígena, de um parente olhar para outro,
que é o mandar obedecendo, que já funciona dentro das aldeias, João. Que o cacique, ele não é cacique porque ele é um ser que recebeu uma bênção divina, que tem o sangue azul igual a rainha, que o demônio a tenha, essas coisas. Não. Ele é uma autoridade porque ele obedece e ele manda porque o mandar dele é o obedecendo. E esse é o aldear da política. E, ao mesmo tempo, politizar a aldeia é discutir francamente assim, olha, e parente, vota em parente, é igual patrão, patrão vota em patrão e trabalhador não vota em patrão. Essas consignas que parecem ser tautológicas, João, mas não são. Isso eu acho que eu vou reservar agora o assunto das próprias candidaturas para o segundo bloco, mas eu queria te provocar, devolvendo a provocação, que essa coisa do Mariátegui de ter trazido o debate na Terceira Internacional, que foi muito dura para o Mariátegui enfrentar, e tanto que o Mariátegui ficou proscrito quase 90 anos, sei lá, 70 anos ficou proscrito nos meios da esquerda, por conta do peruanisemos el Peru, por conta do que ele ter peitado a Terceira Internacional, porque talvez, e meus estudos indicaram que ele teve uma relação, uma relação não direta, mas ele era um camarada jornalista e ele conheceu os trabalhos durante o seu exílio ali na Itália, conheceu os trabalhos de Gramsci, e ele entendeu a importância da praxis, não praxis gramsciana, mas da praxis para o Peru. E por isso o Partido Comunista Peruano, naquele momento da sua fundação, que hoje o Partido Comunista Peruano reivindica o Amalta, mas o Amalta mesmo, ele pega e vai construir o Partido Socialista Peruano. E eu vou só dar mais uma anedota aqui, João, só para fechar mesmo. Essa semana nós recebemos aqui um trabalhador da internet, para instalar a internet na escola, e ele era peruano. Ele é peruano. Daí, eu, conversando, fui conhecendo o cara e tal, aí, do nada, ele viu que a nossa rede ali na escola chamava Bolsonaro Bandido. Aí ele pegou e falou assim, essa rede aqui, Bolsonaro Bandido, eu já estava esperando o negócio já ressabiado, ele falou assim, eu tenho ódio ao Bolsonaro. Eu falei, pô, cara, que legal, de onde você é? Eu sou do Peru. Eu falei, pô, Peru, eu conheço o Peru. Meu mestrado, ele se inspira muito nas teses de Mariátegui. 7 Ensaios da Realidade Peruana é o meu livro de cabeceira. Ele falou, eu estudo esse livro toda vez que eu tenho um dia de folga. Eu sou comunista. Porra! O meu coração, que não é pequeno, ele já é um coração grande, ele quase explodiu de alegria, que eu comecei a transpirar, quando eu fico muito excitado com uma coisa assim, eu começo a transpirar pela testa. E eu fiquei tão orgulhoso de ver um trabalhador, tá 18 anos no Brasil, e pegar 7 Ensaios é meu livro de cabeceira também, meu amigo. E eu sou da etnia, desculpa, agora esqueci, ele falou da etnia peruana, 7 Ensaios e tal, e eu odeio o Bolsonaro. E começamos uma conversa política muito legal, mas com um outro momento. Cris, obrigado, cara. Como sempre, é uma fala candente, né, cara? Eu vou aproveitar alguns pontos aqui que você falou pra gente ir evoluindo, e depois pra eu devolver pra você, pra gente falar mais especificamente das candidaturas em si. Né? Primeiro, gente, que bom que você lembrou e que bom que a gente falou aqui do Código Cubano, cara, que é algo maravilhoso, cara. É uma vitória do espírito da revolução, é uma vitória do povo. Né? É uma conceituação de família que vai além da família também sexual, né, cara? Você chegar num ponto de você falar, não, um tio, uma avó e um sobrinho que eles criam é uma família também, porra. Sabe, a família, ela vem, é igual um Neston, vem em 1001 cores e sabores e você inventa o seu. Né? Então, assim, isso foi uma puta vitória, né? A gente tem que entender as limitações históricas, tem que entender o que foi o período gris, tem que entender, né, o que foi tudo que a Revolução Cubana passou, mas também tem que laudar muito
né, a capacidade de se renovar, a capacidade de caminhar, a capacidade de ir além, né? Nesse sentido, o povo cubano nos ensina uma lição assim indelével, que é importante pra caralho. Cara, você falou do Mariátegui, você tocou, né, no fraco, você sabe, né, o quanto eu sou um apaixonado da obra do Amalta, né? E se tem uma coisa que é muito legal da obra do Mariátegui é o quanto que ela permanece e permanecerá atual para todos os povos de Nuestra América até o momento, né, que finalmente o último Inca ressurja do chão para matar o último colonizador, sabe? A real é essa. Permanecemos al Peru é um texto fundamental, é um texto fundador, né? A gente tem que pensar não só o que foi Mariátegui na sua época, mas a importância do Mariátegui para as lutas posteriores no Peru, né? A refundação do Partido Comunista Peruano por Abimael Guzmán, as lutas que foram encerradas ali, começadas ali, né? O Mariátegui, ele é uma figura fulcral, e o pensamento do Mariátegui, que é um pensamento que pela primeira vez ultrapassa o indigenismo do século XIX, aquele indigenismo pietista, cristão, que tinha peninha do índio, que passava mãozinha na cabeça do índio, né? Um indigenismo que era muito mais reacionário e atrasado do que Bartolomeu de Las Casas no século XVI. Né? O Mariátegui, quando a gente pensa, ele está indo para além, não é desse indigenismo que pululou na América Latina, esse indigenismo de Avicinido, né, que viveu no século XIX. O Amalta foi Amalta, a revista, né, fundada pelo Mariátegui, foi um momento também aonde uma nova antropologia peruana feita pelos peruanos, um novo indigenismo peruano com a agência dos povos originários, e o foco aqui é na agência, deixa de se agir em nome de, e quem passa a agir, quem passa a comandar a revolução, precisa ser os povos indígenas, os povos originários. Isso é um salto qualitativo importantíssimo para nós, e isso é algo comum a todos nós, mas muitas vezes, né, a gente vê aí, né, os acadêmicos de boutique virando as costas para a América Latina, né, sabem todas as últimas novidades das revistas francesas, das revistas americanas, mas desconhecem profundamente a realidade dos nossos próprios povos. Nesse sentido, eu me lembro muito bem de um trabalho que eu acho fundamental, que é um trabalho que foi feito correlacionando, né, o próprio pensamento do Mariátegui, né, e aí o Cris vai me perdoar a pronúncia, porque se tem uma coisa que eu decidi fazer na minha vida, é aprender Quechua e aprender Guarani. Então peguei métodos e comecei a estudar, né? Mas o Nhanderecó, né? O Nhandereco, Recó, não sei como é que é Nhanderecó dos Guaranis, gente. O Ailu dos Quechua e dos Aimará, e a ideia de agência do próprio povo originário, do povo indígena, dos povos da floresta sobre o seu próprio destino do Mariátegui, cara, estão ali, estão um em cima do outro. Esse nosso caminho, né, em Nhanderecó é nosso caminho, né? Esse nosso caminho tem que ser o nosso caminho da Revolução Brasileira. Então, assim, acho que essa sua fala é uma fala fulcral, importante pra caralho pra gente pensar nisso. Indo um pouco mais além e voltando de novo, né? A gente tá indo lá na frente na nossa estratégia de longo prazo e voltando na tática. Vai lá na frente e volta na tática. Tem uma coisa que muita gente não sabe, e aqui eu vou fazer um negócio, e quem gosta de fazer corte no YouTube, esse tipo de coisa, se liga, porque isso aqui é bom. Jovens, como que funciona eleição proporcional no Brasil hoje? Muita gente não sabe, muita gente não tem ideia, tá? Como que funciona? Você tem uma coisa chamada quociente eleitoral.
O que é quociente eleitoral? Quociente eleitoral é uma proporcionalidade entre o número total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis. Tá? Para a gente fazer da forma mais simples possível, tá? Imagina que um determinado estado tem 10 cadeiras para deputado estadual e 100 mil pessoas votam. O que significa dizer? Significa dizer que o quociente eleitoral desse estado é 10 mil. Se um partido, e detalhe, as cadeiras não são dadas às pessoas. As cadeiras são distribuídas aos partidos que batem o quociente eleitoral. Prestem atenção nisso, que isso é um detalhe importante. Então, se um determinado partido tem 10 mil votos, ele terá uma cadeira. Para que ele possa ter essa cadeira, agora tem uma cláusula de barreira que não tinha. Não tinha. A gente tinha o Tiririca, que tinha 1 bilhão e 300 trilhões de voto, e tinha o Manolo nazifacho maluco, que tinha 1 voto da mãe dele e entrava junto com o Tiririca porque estava ali no negócio. Agora não. Agora o cara tem que ter 10% do quociente eleitoral para poder ser eleito. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que, neste caso hipotético que a gente está imaginando, se nesse partido a pessoa tem para além de 1.000 votos, ela está apta a ser eleito. Quem vai ser eleito dentro desse partido? Quem tiver mais votos dentro daquele partido. Então, se tiver um candidato com 8 mil, um com 1.000 e 2 mil candidatos com 1 voto cada, o com 8 mil vai ser eleito porque esse partido bateu 10 mil. Só que agora tem uma outra coisa. Só que agora nessa eleição tem um negócio chamado constelação eleitoral. Que porra é essa, né? É rede com o PSOL, é PT com o PCdoB. Isso é uma constelação eleitoral. O que isso significa? Isso significa que no caso da constelação, essa divisão é feita na constelação. Então, se você quer votar em alguém ou quer votar numa legenda, é melhor você votar em alguém do que na legenda. Por quê? Porque o voto da legenda é contado para a constelação. Se naquela constelação ele atingir o quociente eleitoral, será distribuído naquele mais votado da constelação. Se essa constelação é com um partido que você fala, caralho, esse é um puta partido merda, por que os caras fizeram essa porra dessa constelação com esse maluco? Mas é o cara desse partido que tem mais voto. O seu voto na legenda vai eleger aquele cara lá. Tá? Então, uma coisa é a gente criticar o jogo. Outra coisa é a gente entender o jogo que está sendo jogado. Entendendo todos os limites da democracia burguesa, da falsa representatividade, da capacidade de capilaridade ou não que ela tem para o povo, a gente tem que entender também qual que é o jogo que está sendo jogado. Então, você que vá lá eleger alguém, vote numa pessoa. Aprenda o númerozinho da pessoa e vote numa pessoa, porque se você votar nessa legenda e esta legenda, essa federação, falei constelação, essa federação, tá, for de vários partidos, você vai dar para quem tiver mais na federação. É óbvio que no caso de um partido que concorre sozinho, aí não, aí é diferente, né? Mas a gente tem que entender isso e tem que saber, né, quais são os partidos, como eles estão concorrendo, de que forma eles estão concorrendo. Porque isso é um ponto importante, gente. Sabe? A gente tem que criticar o jogo, mas a gente também precisa saber jogá-lo. Né? A gente precisa ter noção daquilo que a gente está fazendo para depois já não ser pego de calça curta. Tá? Então, esses 2 pontos aqui são 2 pontos que eu acho que é importante. O Cris mencionou uma coisa en passant, mas que a gente tem que falar, que é uma situação terrível, que é o seguinte: voto é um pseudo-direito, porque se tornou obrigação, mas mesmo para quem tem o voto como obrigação, o transporte é um direito. E o transporte é cerceado. O Cris falou do Mato Grosso, falou do Mato Grosso do Sul, falou de muitas coisas que acontecem no Norte, e a gente vai estar vendo uma eleição com grandes contingentes de populações indígenas votando, cujos os locais de votação são distantes,
E que muitas vezes nós estamos falando de locais que são dominados pelas bancadas da Bíblia, da bala e do boi. Já podemos nos preparar desde agora, porque acontecerá de novo aquilo que já aconteceu antes, tá? A gente sabe, né, que assim, é obrigação dar o transporte. Então o transporte chega, mas ele não sai, ele quebra no meio, ele acontece alguma coisa. Então a gente sabe muito bem como que o jogo é jogado, né? Então outra coisa para se ficar atento em relação ao período eleitoral. Bem, como a gente já está aqui num avançado da hora, eu vou devolver para o Cris, tá? Para que o Cris possa falar agora dessas candidaturas, das candidaturas indígenas, candidaturas anticapitalistas, as candidaturas mais avançadas que nós temos hoje dentro dos nossos povos originários, para a gente poder saber, para você que vai votar, para você que está aí pensando, porra, não sei em quem, Cris vai trazer aqui diversas opções para vocês, tá? E quero agradecer demais, nós estamos com 577 pessoas vendo a gente aqui ao vivo, é coisa para um caralho. Tenho certeza que quando eu soltar isso no YouTube também vai ter mais um rio de gente vendo a gente também, né? Agradeço a cada um e a todos vocês, tá? E vou passar a palavra pro Cris para ele fazer isso, porque eu também tenho outros compromissos aí. Infelizmente hoje essa live será mais curta, mas a gente promete que quando a gente voltar com o Mundo Parente da próxima vez, nós ficaremos ad eterno, pareceremos dias, meses, anos online, vamos ficar aqui até a gente virar aqueles Buda que morre parado em pé assim na internet. Cris, a palavra é toda tua. Será o Guataporã, né? Será o nosso Tapé Guataporão, um bom caminhar, João. Bem, isso que o João traz aqui por último, da questão do transporte, foi uma denúncia, inclusive, da Valdelice Veron, uma liderança inconteste do Mato Grosso do Sul, já teve pai, tios, primos, irmãos assassinados na luta, e ela carrega ainda esse bastão, que fez, já nas eleições anteriores, com relação ao transporte. A Justiça Federal Eleitoral obriga o município, para as retomadas indígenas, dar o transporte para levar as sessões eleitorais, e esses transportes magicamente quebram antes de chegar na sessão e só são arrumados depois que a sessão não pode ser acessada. Então isso é um fato, não é uma teoria da conspiração. Nós temos hoje, João e nossos aqui indigenautas, né, o pessoal que está aqui também, nossos cosmonautas aqui na internet, nós temos hoje candidatos indígenas que saem do PSTU ao PP. Oh, mas isso, tem indígena no PP? Tem pior, tem indígena, inclusive, no partido de Bolsonaro. Temos sim. Isso é uma realidade cruenta, né? Uma questão ruim, mas que ela existe. Contudo, as organizações indígenas, tal como os sindicatos combativos têm, e os movimentos sociais combativos e os partidos combativos têm alianças com candidatos e candidatas que são, a palavra prioritária me vem à mente, mas ela não é, mas são as alianças estratégicas com algumas candidaturas. Do ponto de vista do movimento indígena, é importante entender que não só houve uma configuração ao longo dos anos, devido ao próprio processo violento da colonização, de estabelecer, devido ao patriarcado, estabelecer na figura masculina a liderança. Por isso, a invenção do cacique, o cacicado, ele é uma invenção cristã. Principalmente no mundo dos povos indígenas, aquilo que hoje a gente chama de cacique, antes eram, no mundo guarani, os caraí, que são aqueles que têm a palavra, e, ao mesmo tempo, a conexão com a ancestralidade através da
da metafísica, assim que é da espiritualidade, que isso que conforma o papel de uma liderança. Acontece que com o advento da colonização, se coloca essa questão do cacique como empoderar um indivíduo que aprendeu, não igual ao João, que aos 12 anos vai estudar latim, mas que vai desde o começo estudar na Igreja Católica e aprende os 2 idiomas. E pouco a pouco vai se infiltrando na realidade indígena e assim vai se tornando uma liderança. E, historicamente, foram homens. O que o movimento indígena fez desde a Marcha das Mulheres? Organizou a AMIGA, Articulação Nacional de Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Essa organização, ela elencou como figuras estratégicas para o movimento indígena nessas eleições que acontecem agora, coisa que nunca aconteceu na história do movimento indígena. Talvez o último momento dessa articulação dos povos indígenas foi com a União Nacional Indígena, em 1982 a 1985, que era prioritariamente masculina, mas que cumpriu um enorme papel, que foi a construção da Constituinte e dos artigos 231, 232 e da participação indígena no artigo 5º, é de colocar a figura do indígena na pauta da Constituição. Acontece que houve uma escolha através das organizações, a APIB, Articulação dos Povos Indígenas, ARPINSUL, Articulação dos Povos Indígenas do Sul, COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia, a própria APOIME, que é a do Nordeste, junto com inclusive Minas, que essas organizações, a ARPIN Sudeste também, e a Comissão Guarani-Viurupá, escolheram prioridades ou estratégias. Essas candidaturas hoje representam basicamente um desejo dos povos indígenas organizados. Vejam bem, porque nós temos muitas aldeias que estão ainda vivendo as suas vidas ali, que não participam, principalmente se a gente entender que nós temos 1 milhão de habitantes identificados e 1/3 deles são de povos que vivem em autonomia ou povos isolados. Outros são povos de recente contato ou que estão próximos às cidades. E o último terço são povos indígenas que vivem nas cidades que não são a da sua origem territorial, que são os trabalhadores indígenas. Então, esse movimento ele congrega isso e trouxe os melhores quadros nos estados para disputar a eleição. Nós temos hoje, eu não um movimento, mas eu chamo de Quinteto Fantástico, que representa a candidatura de 5 mulheres, que são as que têm mais potência política eleitoral, mas que estão representados na única candidatura que venceu depois do Juruna, que foi da Joênia Pichana. Nós temos a Wanda Witoto, nós temos a Célia Chacriabá, nós temos a Sônia Guajajara e a Queretio Chaparã. Essas 5 candidaturas não são as únicas. Nós temos autodeclarados indígenas, um número significativo de candidatos. Inclusive, temos um senador que foi vice-presidente da República, o que a gente chama de Mourão, mas no Banhado, que é um palanque, né, o general Palanque no Banhado, que se declara indígena, porque entende que teve esse protagonismo indígena elevado. Mas, se a gente comparar de 2014 a 2022, de 85 candidaturas, nós temos 186 indígenas concorrendo das mais diversas cores. Né? 164 são os que estão aptos, mas temos o registro de 186. Nessas candidaturas, agora para 2022, a rede, o PDT tem 19 a rede, o PDT 14, o PT com 20 candidatos, aí tem um Avante, tem um monte, o PCB tem candidato, o Agir e a UP tem candidatos. Nós temos candidato a federal,
50 candidatos, sendo 101 candidatos a deputado estadual e distrital. Temos 3 candidatos indígenas ao Senado, 2 candidatos indígenas para governador e 3 para vice-governador e uma candidata à vice-presidência da República. Tal como tivemos a Sônia na eleição anterior, hoje a gente tem uma candidata pelo PSTU à vice-presidência da República. Considerando todas as cores de partidos que tem, nós temos candidaturas progressistas. Por exemplo, para governador, nós temos o Israel Tuiuká, pelo PSOL do Amazonas. O Jerônimo, pelo PT da Bahia. Então, o Tuiuká é médico, é professor, é educador, é uma pessoa altamente sensível. Nós temos aqui, que eu estava falando da vice-presidência, que é a Cunhão Iapurã, o nome dela civil é Raquel Tremembé, que é pelo PSTU também. Nós temos esse escroto do Hamilton Mourão, que é de origem indígena, mas não tem nenhuma relação com os povos indígenas, pelo contrário, é um inimigo dos povos indígenas. Mas os direitos indígenas, representados nesse momento da eleição, é justamente aquele de a gente colocar, João e demais, colocar em pauta uma necessária, e aí, João, fica para nós a tarefa, nós comunistas, de reconhecermos os sujeitos revolucionários indígenas. Eu quero fazer uma vênia aqui com relação a uma candidatura que eu não mencionei, que ela é muito importante na sua figura simbólica, mas tem sido sistematicamente chacoteada nas redes, que é do meu parente direto, né? Eu que sou sobrinho neto do Marçal de Souza Tupani, por parte de mãe, que é o Magno Souza, ali no Mato Grosso do Sul, que é candidato a governador. E por falar o que ele fala do jeito simples, ele tem um histórico complicadíssimo para a direita. Para nós de esquerda é o histórico de uma pessoa combativa, mas que é candidato a governador pelo PCO, que tem sido motivo de chacota nas redes sociais, inclusive, mas que foi processado por todos os candidatos a governadores por dizer as verdades que têm que ser ditas na cara, sem firula. Ele chama de merda o que é merda. Ele chama de bandido o que é bandido. Então, esse parente, com todas as divergências que eu tenho, inclusive com a própria organização que ele é candidato, ele tem aqui o meu abraço. Meu abraço de uma pessoa que está marcada para morrer, João. Igual qualquer outro que se apresenta como alternativa, não, inclusive, isso que é o ponto, João, eu quero ser breve nisso aí. Isso que é o ponto. Não é nem revolucionária, é sistêmica. E mesmo assim está marcada para morrer. Tamanha é a canalice das autoridades, tamanha é essa burguesia e seu sistema eleitoral, canalha, cretina, bandida, safada, que nós temos. E as eleições também são isso, são canalhas, são cretinas, são safadas. Ela não representa o povo brasileiro, que precisa sim, João, da Revolução Brasileira. E a Revolução Brasileira, meu camarada e demais camaradas que estão vendo aqui, ela tem samba, ela tem caipirinha, ela tem feijoada, ela tem cocar, ela tem embaracá, ela tem nhanderecó, ela tem tucupi, tacacá. Isso é a Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira, essa não será construída em nenhuma eleição. E ela não será televisionada, não será youtubada, não será tweetizada, nem nada. Mas ela há de acontecer. E nós vamos dançar e cantar em celebração a isso, nesse grande dia, lado a lado, com cada companheiro, com cada companheira, com cada camarada, com cada parente, João. Nesse dia nós vamos dançar junto e vamos fumar de petanguá e quem quiser nós vamos fumar também um bom charuto cubano. Viva a Revolução Brasileira!
Caralho, Cris. Centelha vermelha, você viu, né? O homem é Tá sem brabo. som, João. Que fala candente, centelha, jovem centelha vermelha. Você que faz os cortes aí no YouTube, pode meter o corte do menino Cris Tupã, porque o camarada é gigantesco. Jovens, estamos chegando aqui ao final da nossa live, tá? Você que quer ver a candidatura específica da sua região para conhecer, tá? Você pode entrar no campanhaindígena.info, tá? O link aí, vai estar o link também na descrição do vídeo quando eu soltar esse vídeo no YouTube, tá? Quero agradecer demais ao Cris, né? Chegamos ao final do que foi, né, o nosso primeiro Mundo Parente, né? O Mundo Parente especial candidaturas indígenas, né? Então, o primeiro, tem certeza de muitos. Para vocês que não conheciam e tiveram o prazer de conhecer agora essa figura maravilhosa que é Cris Tupã, eu fico muito feliz de poder dar voz e vez a esse camarada gigantesco. Jovens, muito obrigado. Eu e Cris voltaremos em breve. Então é isso, meus amores. Beijo no coração de vocês e é isso. Tchau, tchau. Tchau, não passarão, venceremos. Terminou. Muito bem, o vídeo terminou e agora você fica com o paraíso dos cupons. São 4 cupons. Tem da Boitempo, assim disse o João, 20. Tem do Lava Palavra, assim disse o João, 15. Tem da Revolustora, assim disse o João, 20. E tem das Ciências Revolucionárias, assim disse João. Tá tudo aí na descrição. Não esqueça de assinar este canal, de curtir, de comentar. Comenta qualquer coisa, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a espalhar a palavra deliciosa do comunismo. E Outro dia. a gente volta de novo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, acabou. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde